Olá pessoal, tudo bem? Essa aqui é a última aula que eu vou fazer para vocês. Uma pena que a gente está fazendo isso à distância, e é mais pena ainda que eu não vou ver vocês na formatura. Não é nenhum exagero dizer que vocês foram a minha primeira turma no distrito e que eu continuei no distrito porque eu queria ver vocês irem até o final do terceiro ano. Tá? O que a gente vai falar hoje um pouquinho entra um pouco em biologia e entra um pouco na área do projeto de vida também, porque já que é nosso último encontro, a ideia, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre perspectivas. A gente aprendeu um monte de biologia e agora? Onde você pode aplicar isso? Onde você pode usar isso? Tá? Essa é a nossa última aula, porque as aulas do quarto bimestre terminam hoje. Então, se você fez todas as atividades desse bimestre, fez a AP, você já vai estar com a frequência completa e vai ficar com a nota. Não precisa se preocupar. Na semana que vem, tem aula, mas é aula de recuperação para quem perdeu o primeiro bimestre por algum motivo, ficou com a nota muito baixa. Então, quem quiser melhorar a nota do primeiro bimestre ou ganhar uma nota no primeiro bimestre, na semana que vem eu vou passar uma nova recuperação no grupo da sala e eu vou fazer um meet para quem quiser tirar dúvidas, uma coisa que não entendeu, ajuda com exercício e tal. Então, é para quem precisa da recuperação. Todos vocês estão convidados. Se você está com nota no primeiro bimestre e quer aumentar ela, você pode entrar no Meet, pode fazer o exercício de recuperação, mas não vai ter mais matéria nova. Matéria nova a gente termina aqui hoje, tá certo? Então, na última aula, vocês viram no vídeo do Átila que ele estava discutindo como é que foi a evolução humana e como é que a gente chegou até aqui. Uma coisa importante é, a partir do momento que a gente entendeu como é que a evolução funciona, a humanidade tem feito o seu melhor para torcer essa evolução do jeito que dá à vontade. Então, no final das contas, a gente tem um impacto muito grande na seleção natural do ambiente. Seja porque a gente cria seleções, seja porque a gente elimina seleções. Então, por exemplo, um dos grandes motivos da humanidade chegar em 7 bilhões de pessoas é que a gente praticamente eliminou boa parte da seleção natural que ia manter a nossa população controlada. Então, se a temperatura do lugar é muito fria, a gente põe uma roupa, resolvemos a seleção natural, não é mais um limitante. Ah, mas se numa região tem muitos predadores, a gente criou uma lança, uma espada, um machado, já resolve a seleção natural de novo. E toda vez que surgir algum problema, tá faltando comida, faz plantação, tá faltando abrigo, faz casa, não conseguimos passar, faz ponte. Então, toda vez que a gente está com algum problema, com alguma coisa que impede que a gente aumente o número de pessoas, a gente vai lá e dá um jeito de quebrar essa limitação. Isso é muito importante para a gente, principalmente é muito importante para o ambiente ao nosso redor, porque a gente faz essa seleção com outros seres vivos também. Então, por exemplo, a gente precisava de companhia, alguém para ajudar a pastorear. Nós domesticamos os cães e começamos a selecionar quais cães a gente achava melhor. E conforme você vai selecionando que cães podem cruzar com quem, nós artificialmente criamos uma barreira. Então, quando você pega um animal com pedigree, o que significa pedigree? Pedigree significa humanos intrometidos se metendo na vida amorosa do cachorro, tá certo? Então é você só cruza com você só cruza com você. Então você está escolhendo quem cruza com quem. É muito semelhante a nós sermos uma barreira geográfica que não deixa o animal ter acesso a qualquer membro daquele grupo, tá? E assim a gente vai selecionando as características que nos interessam mais. Tanto que chega um ponto em que o animal deixa de ser o mais adaptado para o seu ambiente e ele se torna o mais adaptado para os nossos interesses, para o nosso ambiente, de certa forma. Tanto que, se você comparar, você vai descobrir que a maior parte dos animais considerados puro sangue, animais de raça tal, eles têm problemas gravíssimos de uma coisa ou outra. Então, o Weimaraner, por exemplo, tem muita facilidade para ter câncer de pele. O Pug, aquele cachorro de focinho achatado, ele tem problema respiratório. Aí vai ter cachorro com problema na coluna, cachorro com problema no coração, e por aí vai. Então, a maior parte dos cachorros de raça, eles têm problemas. Por quê? Porque nós fomos selecionando do jeito que a gente quis, e não do jeito que era mais eficiente para a espécie. Tá? No final das contas, a gente só tem uma espécie de cachorro, mas nós temos várias raças. E essas raças só são possíveis porque os humanos continuam bloqueando essa seleção natural dos cães. A mesma coisa vale para outros animais, vale para gato, vale para boi. Qualquer coisa que a gente chama de domesticado significa que nós nos metemos na evolução dessa espécie. Tá? Isso vale também para plantas.
Por exemplo, vocês já devem ter visto que não sei se vocês já devem ter visto, mas existem vários outros tipos de milho, além daquele milho amarelinho da praia. Mas o ponto é, esses vários tipos de milho que a gente tem, eles foram selecionados para a gente ficar com os mais agradáveis. Então, por exemplo, você não vai querer comer uma espiga de milho que tenha uns milhos cinza, preto, marrom, certo? Que são cores que a gente associa à comida estragada. Então, no final das contas, a gente acaba selecionando os milhos que são os mais bonitinhos para o nosso gosto, que são aqueles milhos amarelos. Quando a gente seleciona esse milho, a gente acaba plantando só ele, e como a gente planta mais ele, nós estamos fazendo o papel da seleção natural. Então, é como se a gente estivesse estimulando a multiplicação daquela característica específica. Então, você vai aumentando a quantidade de milhos amarelos naquela população e isso faz com que a espécie como um todo acabe tendo uma predominância maior daquela linhagem que a gente teve interesse. E a gente fez a mesma coisa com arroz, com trigo e por aí vai. Isso tem pontos bons e tem pontos ruins. Tem pontos bons para a gente, porque a gente está aproveitando ao máximo aquela espécie. O ponto ruim é que a gente não sabe tudo, certo? E a gente não sabe tudo que vem pela frente. E outro ponto ruim é a igualdade no sentido genético é muito ruim. Se todo mundo tem os mesmos genes, isso significa que todo mundo tem as mesmas fraquezas. Um exemplo disso acontecendo, nós temos aquela linhagem Apis mellifera, aquela abelha que fica voando na sua latinha de refrigerante, ela é uma linhagem que foi selecionada misturando abelhas de espécies, de linhagens parecidas. Né? Se gerou uma abelha, não quer dizer que é a mesma espécie, mas, enfim, foram cruzadas várias abelhas para gerar um híbrido fértil, que é a Apis mellifera, que é a abelhinha que produz mais mel. Por que ela produz mais mel? Ela produz mais mel porque ela é uma abelha grande, tem um ferrão bem forte e ela é muito brava. Então, na hora de competir por território com outras abelhas, ela ganha. Como ela ganha mais território, ela pega mais pólen, mais néctar. Como ela pega mais pólen, mais néctar, ela produz mais mel. E isso deixa o apicultor mais rico, certo? Ou mais dinheiro, né? É difícil ficar rico. O importante é, qual que é o problema disso? Se a gente escolheu a melhor espécie e todo mundo só cultiva essa espécie, pode acontecer uma praga, que nem está acontecendo nos Estados Unidos, e essa praga ela é extremamente eficiente em eliminar essa linhagem que você teve. Como essa praga está eliminando essa linhagem, aquelas regiões em que essas abelhas dominaram, agora estão sem abelhas. Ah, mas grandes coisas, não tem problema nenhum. Tem um probleminha básico que é o seguinte: a maior parte das nossas plantas, principalmente as árvores frutíferas, elas se reproduzem usando o pólen que as abelhas levam de um lado para o outro. Há outras espécies também, mas muito disso é feito por abelhas. Se você tem as abelhas desaparecendo, você vai ter o cruzamento entre plantas desaparecendo. E junto com elas vão as plantações desaparecendo. E sem as plantações, a gente fica sem comida. E a nossa economia tem um problema muito grave. Essa seleção das abelhas que produzia mais mel acaba sendo prejudicial para a nossa economia, acaba sendo prejudicial para nosso suprimento de comida, tá certo? A mesma coisa vale para outras coisas. Então, por exemplo, vamos imaginar que por um acaso aquele grupinho bem simpático da Alemanha nazista tivesse sido bem sucedido e tivesse dominado a Europa como eles gostariam e eliminado todas as raças que são impuras. Se você elimina todas as outras etnias de humanos, isso significa que qualquer doença que seja capaz de pegar a sua etnia, elimina a humanidade inteira. Então, não só isso, conforme você vai selecionando as pessoas, da mesma forma que a gente faz com cães, nós vamos selecionando defeitos junto com características. Porque quando a gente vai olhar o nosso DNA, lembra que a gente tem alguns pedacinhos de cromossomo, mas não são tantos assim? Isso significa que naquele pedaço de cromossomo estão características boas e ruins. Se estão as características ruins também, isso significa que quando você seleciona aquele grupo, você está selecionando as características mais fracas também. Vamos pensar num exemplo?
qual é o cachorro que mais vive, que vive mais tempo? Não, o vira-lata. O vira-lata vive mais tempo justamente porque ele vai ter um DNA bem variado. Isso permite que qualquer doença que seja recessiva, ou seja, aquela doença que só aparece quando você tem os dois DNAs com ela, que essa doença não se manifeste. Então, quanto mais miscigenada for um organismo, maior a chance de que essas características ruins recessivas não vão afetar a pessoa. Tá? Então, nós temos um impacto muito grande na seleção natural dos seres vivos, e isso faz com que a evolução agora das outras espécies esteja na nossa mão. Em boa parte, essa é a discussão que vai entrar aqui no século XXI. O quanto a gente quer mexer nisso. Um exemplo disso é o transgênico, que é um tipo de plantação que já deu muito problema, porque as pessoas achavam que nossa, um negócio feito pelo homem, então dá câncer, porque tudo que é feito pelo homem dá câncer, e o sol dá câncer, não é feito pelo homem, mas ninguém se importa com isso. Mas o ponto aqui que é um transgênico. É você pegar, olhar uma plantação e falar assim, nossa, esse feijão aí, ele tem algum cheirinho que não atrai as outras, não atrai o gafanhoto. Então, minha plantação de feijão sobrevive quando os gafanhotos passam. E se eu pegasse o gene que produz esse cheiro, esse odor, e eu colocasse esse gene no meu pé de milho? Será que eu consigo fazer o meu pé de milho produzir o mesmo cheiro? E se ele produzir esse cheiro, será que ele desvia dos gafanhotos? Então, o princípio dessa terapia gênica, e o princípio do transgênico principalmente, ele foi feito nessa base, de você pegar genes que você já conhece, que fazem coisas que você conhece, tira de uma espécie e põe na outra, para que você tenha esse gene aparecendo em vários lugares. Nós já avançamos muito em relação a isso, o transgênico hoje já é uma coisa que é comum, tá? Mas agora que a gente evoluiu, a gente tem uma coisinha nova chamada biologia sintética. O que é isso? Hoje em dia a gente consegue montar DNA do zero. Você junta os nucleotídeos e monta eles na sequência que você quer. E não é tão absurdo difícil não. Se você quiser fazer no laboratório da USP em São Paulo, é possível. Tá? E o que isso permitiria? Bom, isso permitiria você criar, por exemplo, uma bactéria que produz perfume de flor. E aí, em vez de você ficar distraindo substâncias e coisas do gênero, você simplesmente faz um tanque cheio de nutrientes e deixa essa bactéria se multiplicando lá e soltando o perfume para você. Depois você só filtra aquilo ali, pega o perfume, joga a bactéria fora, mata ou põe de volta no tanque. Tá? Você poderia também usar uma bactéria que ela produza insulina. Então, em vez de pegar, o método de produzir insulina hoje em dia envolve cavalos, você pegar, forçar ele a produzir, depois tem que purificar. Você poderia muito bem pegar uma bactéria, colocar dentro dessa bactéria o gene de produção de insulina, colocar um promotor que force ela a ficar produzindo sem parar, e aí eventualmente você limpa aquilo ali e põe para comercializar também. Então, a gente tem várias opções. Tem um episódio muito legal de a teoria do Big Bang Theory, que é uma série que tem alguns cientistas, né? São jovens pesquisadores, tá? Eles são doutorandos e mestrandos e pós-doutorandos, mas são alunos de faculdade que vão trabalhando com ciências, e um desses personagens tem uma época que ele está entediado e ele começa a inventar experimentos, e uma das coisas que ele inventa é um peixinho dourado que tem os genes de algas que brilham no escuro. Então ele pegou o gene da alga, que brilha no escuro, e colocou nesse peixe. E aí o peixe brilha no escuro. Tá? E aparece no final do episódio o peixinho brilhando dentro do aquário. Isso, se eu não me engano, já foi feito. Esse peixe existe, esse experimento existe, e deu certo. O peixinho brilha, funciona, bem legal. E aí você pode começar a brincar com animais maiores. Você poderia fazer, por exemplo, um poodle roxo. Você poderia, por exemplo, colocar genes de uma espécie na outra. Então, até onde a gente consegue chegar? Até onde for considerado ético ir. Então, existe muita resistência da sociedade, algumas delas justificadas, outras nem tanto. Por exemplo, vamos pegar duas linhagens bem diferentes. Uma é a discussão que uma pessoa conseguiria produzir uma superbactéria e fazer uma arma biológica. E isso é possível. Tá? A verdade é que sim, né, seria possível fazer. Por exemplo, uma pessoa poderia
talvez pegar uma sequência de DNA de algum vírus ou bactéria que a gente tenha eliminado da natureza e tentar fazer um ataque, jogar na água, no reservatório, em algum lugar assim. É possível, tá? Outra linhagem. Então, se você for pensar por essa linhagem, por esse medo, você proíbe esse tipo de pesquisa. Aí tem outros tipos, que é o seguinte: uma coisa que se discute hoje é você conseguir desenvolver técnicas para colocar num vírus. Imagina que você vai pegar um vírus e uma pessoa ela tem uma deficiência, ela tem um gene que ela nasceu sem. Por exemplo, ela é diabético tipo 1, ela é incapaz de produzir um tipo de insulina. Ela precisa estar sempre injetando essa insulina na vida inteira dela e ela vai ter grandes prejuízos e expectativa de vida menor. Mas, e se eu conseguisse pegar um vírus e colocar o gene que está defeituoso nela? E aí eu injeto esse vírus na pessoa. Porque nós temos vários vírus que são vírus que entram no nosso DNA e ficam lá. Então, será que eu conseguiria fazer essa pessoa reverter todo esse processo? Tá? Então, essa linhagem de evolução, de você controlar a evolução e a seleção de genes, é uma coisa que vai ser um tópico muito importante nos próximos anos e que vai aparecer cada vez mais e é um possível ramo aí de pesquisa para vocês que se interessarem. Outras linhagens interessantes, e aí já saindo um pouquinho da evolução e entrando um pouquinho no impacto humano e a biologia, uma das coisas que muito tem se discutido recentemente é produção de células. Que não é necessariamente evolução, mas está perto ali. Então é você produzir células em laboratório. Por que isso? Porque hoje em dia a gente já consegue desenvolver célula no laboratório. Você pega uma célula tronco, que é uma célula que você tem, que é indiferenciada, ou seja, é uma célula que ainda não está na forma final, ela vai poder se transformar em outras coisas. E aí, usando os estímulos corretos, eu posso fazer aquela célula virar célula de coração, de pele, de pulmão, ou de que seja. Tá? Então, hoje em dia, alguns ramos de pesquisa envolvem você imprimir uma telinha no formato de um coração, na impressora 3D, e aí você põe essas células por cima desse coração e você vai estimulando as células para se tornarem o que você quer. E aí você consegue formar um coração novo a partir das suas células tronco. Qual que é a vantagem disso? É que quando eu fizer o transplante desse coração, como eu estou usando as suas células para colocar no seu corpo, você não tem o grande problema dos transplantes, que é a rejeição. Então a gente conseguiria, por exemplo, fazer autotransplante. Então você vai usar as próprias células da pessoa para substituir os órgãos que ela perdeu. Então elimina aquela lista de espera, você tem que ficar todo mundo naquela fila moribunda, olhando, rezando para alguém morrer e sobrar o órgão para você, e já vira um processo que vira um processo mais fabril, de você produzir os órgãos que você precisa no momento mais eficiente possível para você conseguir colocar. Então, em vez de uma pessoa ir para frente na fila e ficar esperando o primeiro acidente de carro que acontecer, não, ela só vai para frente na fila e imprime, produz o órgão dela primeiro. Então, se a gente for pensar por esse lado, a pesquisa com criação de novas células e estudos de DNA e coisas do gênero é uma tecnologia bem interessante. Então, a biologia e as tecnologias relacionadas com saúde e com seres vivos, elas são tão boas ou tão ruins quanto o uso que você criar delas. Tá? O fato é, não adianta a gente achar que vai proibir o mundo inteiro de desenvolver essas tecnologias. Tá? Por mais que você proíba o mundo inteiro, não é difícil alguém comprar uma ilha e brincar na ilha dele. Nós já tivemos pelo menos um pesquisador chinês bem controverso que estava afirmando para o mundo inteiro que ele criou um clone humano. E criar um clone humano já não é uma coisa que é tão impossível, tá? Digamos assim, é mais uma questão de consideração prática do que de possibilidade, porque a possibilidade de criar um clone humano é razoavelmente fácil. Só que você precisa de muito tempo para fazer isso. Vamos dizer assim, se eu quisesse criar um clone meu, logo que eu nasci eu tinha meu cordão umbilical. Tem muitas famílias que congelam esse cordão umbilical para depois. Então vamos dizer que hoje eu quisesse criar um clone meu. Eu podia pegar essas células desse cordão umbilical, tirar o DNA, colocar num óvulo que não foi fecundado, tirar o DNA do óvulo primeiro, colocar só o meu DNA, e aí esse óvulo ia virar um clone meu. Tá? A única questão é que ele ia ser um clone meu neném. E aí ia ter que se desenvolver, né? Não ia virar uma cópia minha instantânea.
tá? Entre outras coisas, porque a gente é formado pelo nosso DNA e pela vida que a gente levou. Mas não é impossível fazer esse clone, tá? Atualmente já é uma realidade. Então, existe muito campo de trabalho para você que vai trabalhar, para você que tem interesse na área de biológica, de seres vivos, de saúde e coisas do gênero. Eu não lembro quem falou comigo uma vez, falou assim, 3 ramos que você pode focar em trabalhar que você não precisa se preocupar, que é comida, roupa e saúde. Porque as pessoas sempre vão precisar desses 3. Tá? Você sempre vai precisar de comida diária com frequência, você sempre vai precisar de roupa com frequência, e você sempre vai precisar de saúde com frequência. Então são bons ramos de se trabalhar. Agora é meio tarde para fazer vestibular esse ano, mas eu altamente recomendo para vocês que aqueles que têm interesse numa faculdade procurem um cursinho, seja ele presencial, seja ele online, e se preparem. No meio do ano tem vestibulares, no final do ano tem mais vestibulares ainda, tá? Então, existem várias profissões relacionadas com saúde e com seres vivos que tem muito mercado, tem muita área de trabalho para vocês. E aí vem o outro lado também. Além da moda da saúde, tem uma coisa que está super na moda, que é o meio ambiente. Porque as pessoas estão começando a perceber que não é normal você ter um calor de 40 graus em São Roque, tá? E principalmente não é normal você ter 5 furacões ao mesmo tempo no hemisfério norte. Então as pessoas estão começando a não conseguir mais ter argumento para dizer que aquecimento global não existe, que o homem não tem impacto nenhum e que a gente pode fazer tudo que a gente quiser, que a gente vai viver para sempre, tá? Porque a nossa tecnologia vai consertando as limitações, mas essa tecnologia não está disponível para todo mundo e principalmente o Brasil não vai ter acesso a nada de primeira mão, porque a gente investe muito pouco em pesquisa, tá? Mas isso não quer dizer que você não possa virar um pesquisador, só quer dizer que você vai aprender a virar pesquisador no Brasil e talvez você tenha aí uma chance de fazer pesquisa em outros países, porque os pesquisadores brasileiros são muito bem vistos lá fora. Tá? Não é por um bom motivo, a gente é bem visto lá fora porque a gente está tão ferrado aqui com material tão fraco que a gente tem que se virar para fazer pesquisa direito. Mas isso significa que quando você chega lá fora e você tem tecnologia de ponta, cara, você voa, tá certo? Então, essa área de pesquisa, ela tem muito espaço para crescer e principalmente para você que quer conhecer outros países, tem muito espaço para você que quer migrar, tá? Outra coisa interessante então, é o que eu estou falando do meio ambiente. Cada vez mais leis ambientais vão crescendo, tá? A gente tem aí uma presidência que acha que meio ambiente e agricultura pode ser cuidada pelo mesmo cara, que ele não vai ter nenhum interesse nisso, mas com a eleição do novo presidente americano, existe aí vai voltar a ter uma pressão no Brasil para tomar cuidado com o meio ambiente. O Biden nem assumiu o governo e já está falando que vai colocar sanções no Brasil se não começar a olhar a Amazônia direito, tá? O Macron, presidente da França, já falou que precisa de um esforço mundial para policiar a Amazônia. Então, esses são assuntos que vão continuar aparecendo e não só vão continuar aparecendo, como vão começar a crescer em importância. Uma coisa importante sempre pensem, eu sei que é difícil na idade de vocês, não pensar de maneira imediata, mas existem aqueles empregos que a gente pega porque a gente precisa e aqueles empregos que a gente pega porque a gente quer, tá? E escolher um não necessariamente implica que você não escolha no outro. Então, eu sei que muitos de vocês já começaram a trabalhar em 2020 durante a pandemia para ajudar em casa. Isso não impede que você faça planos a longo prazo. É só que você não pode se acomodar com o que você já pegou. Então, às vezes, você precisou improvisar e trabalhar um pouco no mercado, numa loja, não importa, num pet shop, não interessa. Isso não quer dizer que você tem que falar assim, bom, já descobri minha vocação, vou ficar aqui para sempre e vamos que vamos. Não. Tá? Quando eu tinha 12 para 13 anos, eu precisava de uma grana, apertou as coisas em casa, eu fui trabalhar numa loja. E fiquei lá ajudando a encaixar a roupa, a montar estoque, a arrumar. Isso não me fez parar e falar assim, beleza, já descobri, é aqui que eu vou morrer. Tá certo? Então eu fiquei lá enquanto eu precisei. E quando o furacão passou, eu saí de lá e voltei a me dedicar para os estudos. No seu caso, mas vou ficar 2, 3 anos, tudo bem. Mas esse 2, 3 anos, até você ir para uma outra, tentar uma faculdade ou um curso técnico, ou
mesmo algumas profissões que nem isso precisam, tá certo? Mas assim, às vezes você gosta de cuidar de animais, quer trabalhar numa pet shop, abrir uma pet shop, vai, ótimo, melhor ainda, tá? Mas pense que assim, vários de vocês vão pegar o primeiro emprego, e o primeiro emprego ele não é um objetivo, ele é um degrau para você usar ele para alcançar os seus objetivos de longo prazo. Então, não acomodem, fiquem sempre procurando a melhor oportunidade e façam um custo-benefício, porque a melhor oportunidade não é necessariamente o melhor salário, mas sim o melhor custo-benefício entre quanto eu gosto do que eu estou fazendo e sou remunerado para isso, e o quanto eu estou sofrendo aqui, apesar de ser bem remunerado, tá? Bom, então isso que eu queria conversar com vocês. Nós temos muitas áreas de atuação para trabalhar. Biologia é a carreira do futuro, tá? Basicamente, os limites que a gente tem não existem mais. Qualquer Quando eu entrei na faculdade, a gente estava pensando em descobrir como era o DNA. Né? Quando eu entrei na faculdade, tinham acabado de sequenciar o DNA humano, pra ser bem honesto. O projeto de genoma ficou pronto em 2003. E aí a gente encontrou no DNA um monte de pedaços de DNA que não eram lidos. E a primeira coisa que o pessoal pensou é, nossa, DNA lixo, não sei o que, tá aqui ocupando espaço, não sei o que lá. Quando eu saí da faculdade, as pessoas já estavam falando, cara, esses pedaços de DNA têm a ver com uma evolução de vírus que entraram no nosso DNA e ficaram presos, mas esse pedaço de DNA também permite que o DNA se dobre de um jeito tal, isso. Então, a nossa compreensão, ela salta de um jeito que é impossível dizer como vai estar a biologia daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Tá? A gente pode estar andando por aí fazendo órgãos clonados como se fosse nada, ou a gente pode estar trabalhando com coisas que eu nem imagino. Tá? Então, pensem com carinho aí no que vocês vão fazer da vida. Procurem um emprego se você está precisando, mas se você puder esperar um pouco, procure um curso, procure uma escola técnica. Pode ser um curso de 6 meses, um curso de um ano. Qualquer coisa que você incrementar no seu currículo faz você ser uma pessoa cada vez mais especial. Tá? E para encerrar, eu criei uma frase que eu não sei quem inventou, eu sei que quem me disse foi meu pai. Que ele falou para mim que é mais importante você ser do que você ter. Porque o que você tem, você pode perder a qualquer momento. Só que o que você é, tá com você para sempre. Tá? Então, gente, boa formatura para vocês. Quem quiser participar das aulas, dos meetings para discutir recuperação, tá mais que convidado. E foi um prazer dar aula para vocês.